Meu celular toca às 2 da manhã. A voz da minha mãe corta o silêncio como uma lâmina. Amanhã. A família da noiva do seu irmão vem jantar. Você pode vir, mas fica quieta. Eu me sento na cama. Por quê? Ela responde sem hesitar: o pai dela é juiz federal. Não envergonha a gente como você sempre faz. Eu sorrio no escuro. Entendi. Naquela noite, durante o brinde, o juiz para bem na minha frente, e o que ele diz em seguida faz a mesa inteira ficar em silêncio absoluto. Meu nome é Amélia Tovsen, tenho 34 anos, e essa é a história da noite em que o castelo de mentiras da minha família desmoronou em volta de uma mesa de jantar, tudo porque um homem fez uma pergunta simples. Se você está assistindo, se inscreve e me conta de onde você está vendo, mas antes deixa eu te mostrar como é crescer sendo o tipo errado de filha. Eu cresci em Redmond, na Virgínia, uma daquelas cidades pequenas onde todo mundo sabe seu nome, suas notas e até o que sua mãe comentou de você no mercado na terça passada. E o que a minha mãe fala de mim nunca é muita coisa. Patrícia Tovsen tem 2 filhos, mas se você ouvir ela falar, parece que só existe um, Bradley. O Bradley simpático, o Bradley que sabe lidar com as pessoas, o Bradley que ilumina qualquer ambiente onde entra. E eu? Eu sou a que sempre questiona tudo. Eu tinha 7 anos quando percebi pela primeira vez a lareira da sala, 5 fotos emolduradas do Bradley no time infantil, na foto da escola, nas férias em família, no coral da igreja, na festa de aniversário e uma minha, escondida atrás de um vaso, que você só via se afastasse as flores. Aos 17, eu me formei como a segunda melhor da turma. Patrícia não foi. Bradley tinha um jogo de beisebol. Ele passou o tempo todo no banco, era reserva, mas minha mãe estava lá na arquibancada torcendo por um garoto que nem entrou em campo, enquanto eu atravessava o palco sozinha. Eu consegui bolsa integral na faculdade, depois outra no curso de Direito. Paguei minhas dívidas sozinha. Nunca pedi um centavo para minha família. E ainda assim Patrícia conta para os vizinhos que eu larguei tudo e fui embora. Não diz para onde, nem por quê. Ela só deixa o silêncio falar por ela, e em cidade pequena, silêncio também vira história. Mesmo assim, eu continuo ligando todo domingo, mando cartões de aniversário, dirijo 2 horas saindo de DC para o dia de ação de graças, só para ver minha mãe mudar qualquer assunto para o Bradley antes de eu terminar uma frase. Eu continuo aparecendo, continuo esperando, até aquele telefone tocar às 2 da manhã. E deixa eu te contar sobre o Bradley. Meu irmão tem 29 anos, 5 a menos que eu, e tem aquele sorriso fácil que faz qualquer um confiar nele antes mesmo de abrir a boca. Ele vende carros numa concessionária perto de Richmond, carros comuns, nada de luxo. É vendedor, vai bem, mas nada fora do normal. Só que, se você perguntar para Patrícia, o Bradley é diretor regional de vendas, alguém prestes a receber uma grande promoção. O Bradley acabou de fechar um grande negócio, pelo menos é isso que a Patrícia diz. Nada disso é verdade, mas ela fala com tanta certeza que até o próprio Bradley começa a acreditar. No último dia de ação de graças, eu dirigi 2 horas só para sentar à mesa com a família. Antes do jantar, Patrícia me puxou de lado e avisou: hoje não fala de trabalho. O Bradley está passando por uma fase difícil. Eu concordei e fiquei na minha. Durante 3 horas, ele falou sem parar sobre grandes negócios, enquanto ninguém me fez uma única pergunta, nenhuma. Depois, fui eu quem ficou na cozinha, lavando a louça sozinha. Patrícia tem um Instagram onde vive postando fotos do Bradley com legendas do tipo ao orgulho dos marcos da carreira do meu filho, esse menino vai longe. Uma noite, eu rolei o feed inteiro, 2 anos de publicações, e meu nome não apareceu nenhuma vez. Nenhuma. Eu larguei o celular e fiquei olhando para o teto do meu apartamento em DC, o mesmo que eu pago com uma carreira que ela finge que não existe. Eu não preciso que ela se gabe de mim, nem de legenda ou hashtag, só queria que ela parasse de me apagar. Mas a Patrícia não me apaga por ódio, e isso até seria mais simples. Ela me apaga porque minha existência atrapalha a história que ela insiste em contar, e ela ama essa versão mais do que ama a verdade. Há 8 anos trabalho como advogada de contencioso na Whitfield e King, lidando com casos federais, discriminação no trabalho, direitos civis, defendendo pessoas que já ouviram que não importam e provando o contrário diante de um juiz. 5 meses atrás, argumentei um caso no Distrito Leste da Virgínia.
O juiz era Richard Calavai, cabelos grisalhos, olhar atento, conhecido por ser direto e não ter paciência com advogado despreparado. Era um caso complexo, e o outro lado trouxe um sócio de um escritório 3 vezes maior que o nosso. Eu era a advogada principal e estava com medo, mas me preparei como nunca, revisei tudo tantas vezes que minhas anotações tinham anotações, com abas coloridas marcando cada detalhe. Quando comecei a sustentação oral, algo encaixou. As palavras saíram claras, firmes, e eu vi o juiz Calavai se inclinar para a frente não porque concordava comigo, mas porque estava realmente ouvindo. Nós ganhamos. Depois, no corredor, ele me parou e disse: Doutora Tovsen, foi uma das argumentações mais precisas que ouvi este ano. Apertou minha mão e seguiu seu caminho, e eu fiquei ali, naquele corredor de mármore, tentando não chorar. Não contei para a Patrícia, não faria diferença. Da última vez que mencionei meu trabalho, ela me interrompeu no meio da frase dizendo que ninguém queria ouvir sobre assuntos jurídicos, e depois passou 40 minutos falando que o Bradley recebeu um elogio de um cliente. Então eu guardei aquela vitória só para mim, o aperto de mão do juiz, tudo em um lugar silencioso onde ninguém pode tirar isso de mim. Eu não fazia ideia de que o mesmo juiz que apertou minha mão era o pai da mulher com quem meu irmão estava prestes a se casar. A ligação vem numa quinta-feira, às 2 da manhã. Eu estou na cama, luz apagada, alarme programado para 6 porque tenho um depoimento às 9. O celular acende no criado mudo, mãe. Meu coração reage como sempre, dispara, porque ligação de mãe nesse horário só pode significar uma coisa: alguém morreu ou alguém foi parar no hospital. Eu atendo rápido. Mãe, o que aconteceu? Nada aconteceu. A voz dela é seca, direta, quase fria. Amanhã à noite a família da noiva do Bradley vem jantar aqui em casa. Você deveria vir. Eu solto o ar devagar. Ninguém morreu. Tá bom, eu passo aí depois do trabalho. Ótimo, mas Amélia, ela faz uma pausa. Fica de boca fechada. Eu fico em silêncio por um segundo. Como assim? O pai dela é juiz federal. Ele é importante. Não envergonha a gente como você sempre faz. Eu fico sentada no escuro, o telefone colado no ouvido, sentindo aquele peso antigo se instalar no peito. Entendi. Eu vou. Mais uma coisa, se alguém perguntar o que você faz, diz que trabalha em um escritório. Não fala de direito, não menciona o escritório. Só mantém simples. Eu fico quieta por um tempo longo demais. Por quê? Porque isso não é sobre você, Amélia. É a noite do Bradley. Será que você não pode parar de fazer tudo girar em torno de você por uma vez? Eu fecho os olhos. Eu poderia discutir, poderia perguntar por que a minha própria carreira precisa ser escondida na mesa da minha própria família, mas são 2 da manhã e eu tenho essa mesma conversa há 34 anos. Tá bom, eu digo. Desligo, encaro o teto e, pela primeira vez na vida, começo a me perguntar o que exatamente minha mãe está escondendo. Na sexta tarde, saio do escritório às 4, troco a roupa formal do tribunal e entro na I-66 rumo ao oeste. 2 horas até Redmond. Já fiz esse caminho centenas de vezes, passando pelos centros comerciais, pelas fazendas com cavalos, pela saída onde sempre penso em dar meia volta e nunca dou. O rádio está desligado. Eu fico pensando. Penso no Dia das Mães de 3 anos atrás, quando mandei flores com um cartão escrito à mão e a Patrícia me ligou dizendo: o Bradley me trouxe café na cama, não é uma graça? Nem uma palavra sobre as flores. 2 semanas depois, quando fui visitá-la, encontrei o buquê no lixo. Penso na vez em que paguei o conserto do telhado dela depois de uma tempestade. Fiz o cheque, contratei o serviço, garanti que tudo fosse feito direito. Quando os vizinhos perguntaram, Patrícia disse que um amigo tinha ajudado, não a filha, um amigo. Penso em 6 meses atrás, na noite em que ganhei o maior caso da minha carreira. Liguei para casa transbordando de alegria. Patrícia ouviu por uns 15 segundos. Que bom, querida. Ah, o Bradley acabou de receber um elogio de um cliente importante, ele está indo muito bem. Eu aperto o volante com mais força. Paro em um posto de gasolina perto de Culpeper, abasteço e olho meu reflexo no vidro. Escolhi tudo com cuidado para essa noite, uma blusa de seda azul marinho, calça de alfaiataria, meu relógio melhor.
profissional, mas sem chamar atenção. E então reparo no blazer pendurado atrás do banco. Eu o escolhi de manhã sem nem perceber o porquê. Mas agora, parada ali, eu sei que não quero parecer a pessoa que minha mãe descreveu para eles. É só um jantar, eu repito para mim mesma. Um único jantar, pelo Bradley. Eu volto para a estrada enquanto o sol se esconde atrás das montanhas Blue Ridge e sigo dirigindo em silêncio. Chego uma hora mais cedo. Patrícia me recebe na porta, cabelo impecável, brincos de pérola novos, usando aquele sorriso típico de quem está controlando cada detalhe. Entra, a gente precisa conversar antes deles chegarem. Ela me guia pela casa como se estivesse dirigindo uma peça. Diz onde eu devo sentar, com quem não devo ficar perto, o que posso ou não mencionar. Nada de falar de DC, a não ser que perguntem-me, se perguntarem, respostas vagas. Se alguém quiser saber o que você faz, ela diz, ajeitando um guardanapo, você trabalha com administração de escritório. Papelada. Nada demais. Eu paro na porta da sala de jantar. Mãe, eu sou advogada. Por que eu tenho que mentir? Ela se vira rápido, impaciente. Porque essa noite não é sobre você, Amélia. É sobre o Bradley. Será que você não pode, uma vez na vida, parar de trazer tudo para você? Eu desvio o olhar. Meu pai, Dennis, está na sala, sentado na poltrona de sempre, jornal aberto, completamente focado na sessão de esportes. Ele não levanta os olhos. Nunca levanta. A porta da frente se abre. Bradley entra, calça caque, camisa polo, cabelo arrumado. Ele me vê e sorri daquele jeito distante, como quem está só sendo educado. Oi, irmã, que bom que você veio. Ele se aproxima e abaixa a voz. A mãe te explicou, né? Então ele sabe. E está tudo bem com isso. Eu ouvi, sim, respondo. É só por hoje, não é grande coisa, ele diz. Eu olho para ele, o menino para quem eu lia histórias antes de dormir, que eu levava para os treinos quando minha mãe não podia, e percebo que ele está me pedindo para desaparecer por conforto próprio, sem nem hesitar. Eu não vou mentir se alguém me perguntar diretamente, digo. Ele dá de ombros. Ninguém vai perguntar. A sala de jantar parece saída de revista. Patrícia caprichou como nunca. Luz suave do lustre, toalha branca impecável, flores frescas num vaso de cristal, a louça que só aparece quando ela quer impressionar. Ela até contratou buffet. Eu conto as cadeiras, 8. Os cartões com nomes estão escritos à mão, com a caligrafia perfeita dela. O meu está lá na ponta da mesa, quase no canto, o mais longe possível do centro sem me colocar na cozinha. O do Bradley fica ao lado do de Nora. Patrícia está posicionada exatamente em frente ao lugar do juiz. Tudo organizado como um jogo de poder cuidadosamente desenhado. A campainha toca. Nora chega primeiro, sozinha. Veio antes dos pais. Tem 28 anos, cabelo ruivo, olhar acolhedor, daquele tipo de pessoa que faz você se sentir notada no instante em que olha para você. Ela se aproxima e estende a mão. Você deve ser Amélia. O Bradley já falou de você. Você mora em DC, né? O que você faz lá? Minha boca se abre. Patrícia surge ao meu lado como se tivesse aparecido do nada. Ah, a Amélia trabalha com administração. Nada muito interessante. Ela segura o braço de Nora e já vai conduzindo ela para longe. Agora, querida, deixe eu ver esse anel. O Bradley tem um gosto ótimo. O anel é simples, um diamante pequeno numa aliança fina de ouro, mas Patrícia elogia como se fosse uma joia raríssima. Nora sorri, mas antes de desaparecer em direção à cozinha, ela olha de volta para mim rápido, quase imperceptível, mas eu percebo. É aquele olhar de quem está guardando uma informação para depois. Eu fico sozinha na sala de jantar. O lustre vibra levemente acima de mim, o cheiro das flores é forte, caro, e de repente eu entendo. Essa noite inteira foi planejada nos mínimos detalhes. Cada guardanapo, cada lugar à mesa, cada resposta ensaiada, tudo para me apagar. Às 7 em ponto, a campainha toca. Patrícia desliza até a porta como se tivesse ensaiado cada passo. Richard Calava e entra primeiro. Ele parece mais alto do que eu lembrava do tribunal.
cabelos grisalhos, postura firme, presença de quem está acostumado a silenciar um ambiente só de entrar. Logo atrás vem Margarete Calavai, elegante, segura, com um olhar atento que não deixa nada passar. Patrícia começa as apresentações com entusiasmo. Richard, Margarete, sejam bem-vindos. Este é meu marido, Dennis. Meu pai aperta a mão deles e mal diz uma palavra. E este, ela continua, puxando Bradley para frente com orgulho, é meu filho, Bradley, diretor regional de vendas. Está indo muito bem, temos muito orgulho. Bradley sorri, estende a mão com confiança. Richard retribui com educação, mas sem muito entusiasmo. Então Patrícia se vira para mim. Há uma pequena pausa, quase imperceptível, e o tom dela muda mais leve, mais rápido, como se estivesse mencionando algo sem importância. E essa é a Amélia, minha filha. Ela trabalha em um escritório lá em DC. Richard pega minha mão. O aperto é firme, e ele não solta na hora. Segura um segundo a mais do que o normal. A testa dele se franze levemente, do jeito que eu já vi tantas vezes no tribunal quando algo não fecha. Tovsen, ele diz devagar. Amélia Tovsen. Meu coração dispara. Eu conheço esse olhar. Já estive do outro lado dele. A risada de Patrícia corta um momento, alta e apressada. Bom, vamos todos sentar, a comida já está quase pronta. Ela entrelaça o braço no dele e o conduz até a mesa com a habilidade de quem está desviando um problema. Mas, enquanto é guiado, Richard olha para trás. Os olhos dele ficam nos meus por 3 segundos inteiros. Eu me sento no meu lugar, lá na ponta, abro o guardanapo e, pelos próximos 20 minutos, sinto o olhar dele voltando para mim, de novo e de novo. O jantar começa. Patrícia conduz tudo como uma maestrina. O Bradley fechou 3 grandes negócios neste trimestre, ela diz, passando a cesta de pão. O gerente dele diz que nunca viu alguém com tanto talento natural para lidar com clientes. Bradley apenas concorda, sorrindo, sem corrigir nada. Ele nunca corrige. Dennis mastiga em silêncio, eu mastigo em silêncio. Somos meros espectadores do espetáculo solo de Patrícia, e ambos sabemos exatamente nosso papel. Richard ouve. Margarete ouve. Educados, atentos até, mas percebo os olhos de Margarete acompanhando a sala. Ela observa Patrícia me interromper quando alcanço a saladeira, observa Patrícia desviar a conversa de mim 2 vezes em 3 minutos. Amélia, querida, poderia verificar o forno para mim? Eu me levanto, olho o forno. Nada precisa ser verificado. Amélia, pega a água com gás na geladeira? Levanto de novo, pego a água, sento. Na terceira vez, abro a boca só para elogiar as batatas assadas, e Patrícia fala por cima. Richard, você viu as fotos do retiro da empresa do Bradley? Ele organizou tudo. Margarete pousa o garfo suavemente, quase casualmente, e diz, Patrícia, eu adoraria ouvir a Amélia nos contar um pouco sobre ela. A mesa silencia por meio segundo. O sorriso de Patrícia não vacila, mas os olhos dela traem algo. Ah, a Amélia é muito reservada, diz ela, lisa como vidro. Ela não gosta de falar sobre si mesma. Não é, querida? Todos olham para mim. Sinto o calor subir pelo peito, sinto 34 anos de palavras engolidas pressionando meus dentes. Olho para minha mãe, seu batom perfeito, seu sorriso ensaiado, seu controle de ferro sobre cada frase da sala, e digo, não me importo nem um pouco. A mão esquerda de Patrícia aperta o guardanapo. Nora se inclina em minha direção, curiosidade genuína no rosto. Então, Amélia, você gosta de morar em DC? Ouvi dizer que Georgetown é linda no outono. Eu relaxo um pouco. Só uma conversa. Conversa humana normal. Adoro. Meu escritório fica perto do Tribunal Federal. Patrícia tosse alto, seco, aquele tipo de tosse que não é tosse. Amélia, pega mais água na cozinha, por favor? Acho que estamos quase sem. Não estamos quase sem nada. A garrafa que trouxe há 10 minutos ainda está 3/4 cheia, e todos podem ver. Eu paro no meio da frase, levanto e vou até a cozinha. Patrícia me segue. A porta ainda balança quando ela já está na minha frente, voz baixa, quase cortante. O que você está fazendo?
Nora me perguntou algo, eu estava respondendo. Você disse tribunal. Eu te disse para não mencionar nada sobre tribunais, lei, nada disso. Mãe, eu disse que meu escritório fica perto do tribunal. Isso é geografia. Eu conheço você, Amélia. O dedo dela sobe a 1 centímetro do meu rosto. Você sempre encontra uma forma de transformar tudo em algo sobre você. Não ouse estragar isso pro seu irmão. Eu fico ali, segurando a jarra de água que ela nem precisava que eu reabastecesse, olhando para a mulher que me deu a luz, que treme não de raiva, mas de algo mais próximo do pânico. Ela não está furiosa porque quase falei algo errado. Ela está aterrorizada porque toda a sua performance pode desmoronar por uma única frase honesta. E pela primeira vez, parada naquela cozinha, eu não me sinto ferida. Sinto clareza. Vou me sentar de novo, digo baixinho. Ela se afasta. Eu volto para a mesa. O prato principal chega. O buffet coloca diante de nós salmão com crosta de ervas, e Patrícia narra cada prato como se fosse apresentadora de programa de culinária. Mas Richard Calavai não se interessa pelo salmão. Ele está interessado em mim. Amélia, ele diz, cortando o monólogo de Patrícia sobre as credenciais do buffet. Há quanto tempo você mora em DC? Cerca de 8 anos. 8 anos, ele repete, balançando a cabeça lentamente. É bastante tempo. Em que bairro? O garfo de Patrícia congela no meio do caminho. Richard, quer ver algumas fotos do Bradley quando era pequeno? Ele era um fofinho, talvez depois, Patrícia. Richard não olha para ela. Os olhos dele permanecem em mim. 8 anos em DC trabalhando com administração, você deve conhecer bem a área do Federal Triangle. Não é uma pergunta casual. O Federal Triangle é onde fica o Tribunal Federal. Ele não está conversando, está testando, e nós dois sabemos disso. Eu encontro o olhar dele reflexo de tribunal. Não se desvia o olhar de um juiz. Sim, senhor. Conheço bem a região. Ele acena lentamente. Depois, lança um olhar para Margarete. Ela devolve o olhar. Aquele tipo de troca de casal casado que carrega uma conversa inteira em um segundo. Margarete pega a taça de vinho, dá um gole e a coloca de volta. Olha para Patrícia, depois para mim, depois novamente para Patrícia. Algo muda por trás dos olhos dela. Não exatamente suspeita, mas o desmantelamento cuidadoso e sistemático de uma suposição, silencioso sob a mesa. Minhas mãos estão firmes, mas meu coração dispara porque eu sei o que Richard Calavai sabe. E sei que ele sabe que eu sei. E a única pessoa à mesa que não percebe o que todos estão contornando é a mulher sentada na cabeceira, sorrindo como se tivesse total controle. Bradley se reclina na cadeira, taça de vinho na mão, aquecendo-se diante do público. Sabe, Amélia era uma criança estranha. Sempre lendo, sempre no quarto, nunca queria brincar com ninguém. Patrícia ri, de forma teatral, cabeça inclinada, mão no peito. É verdade, Amélia sempre achou que era mais inteligente que todo mundo. Graças a Deus ela se acalmou desde então. Eu observo o rosto de Nora. O sorriso dela vacila. Ela me olha, não com pena, mas com algo mais afiado. Reconhecimento. Margarete pousa o garfo. O som suave do metal na porcelana é o único ruído por um segundo inteiro. Dennis encara o prato dele. Ele ficou encarando o prato a noite inteira. Meu pai, o papel de parede humano. Eu não digo nada. Minhas mãos estão cruzadas no colo. Meu maxilar está firme o suficiente para quebrar uma noz, mas meu rosto não mostra nada. 8 anos de treino em tribunais, de ficar diante de juízes hostis e advogados adversários que tentam te fazer vacilar, me ensinaram exatamente como permanecer sentada em um silêncio projetado para te enterrar. Richard observa tudo. Ele observa Patrícia rir da própria piada. Observa Bradley reforçar o que ela disse. Observa Dennis desaparecer. E me observa, ainda composta, completamente sozinha numa mesa cheia de família. Então ele pega seu copo, bate levemente com a faca. Um som limpo. Gostaria de dizer algumas palavras, anuncia. O rosto de Patrícia se ilumina.
É a parte que ela esperava, o respeitado juiz federal brindando seu sol dourado, validando cada mentira que contou. Claro, diz ela, entrelaçando as mãos. Adoraríamos ouvir. Richard se levanta, abotou o paletó e começa a caminhar devagar ao redor da mesa, indo direto em minha direção. Nesse momento, estou sentada naquela mesa, mandíbula tensa, ouvindo minha própria mãe dizer a um juiz federal que eu não sou nada especial. E o pior, ela não faz ideia do que está prestes a acontecer. Mas antes de continuar, se essa história está batendo perto da sua experiência, se você já sentou à mesa onde sua própria família te fez sentir invisível, deixe um comentário agora. Me conte, o que você teria feito? E não esqueça de se inscrever, porque o que vem a seguir, você vai querer ouvir cada palavra. Richard segura o copo e fala com a precisão pausada de quem mede cada palavra para viver. Primeiro, para Nora, minha filha, você sempre teve uma habilidade notável de enxergar as pessoas claramente, mesmo quando elas prefeririam não ser vistas. Isso é um dom, e vai te servir bem. Nora sorri. Margaret aperta a mão dela e Richard se volta para Bradley. Bem-vindo. Acredito em segundas impressões. Este jantar era para ser nosso. Bradley acena, satisfeito. O sorriso de Patrícia é radiante, o sorriso de uma mulher cujo plano está se executando perfeitamente. Ela alcança a mão de Dennis debaixo da mesa. Ele quase não responde. Richard fala sobre família, sobre honestidade, sobre os alicerces da confiança. A base de qualquer família é a honestidade. Sem ela, tudo é construído na areia. Passei 30 anos no tribunal, e se aprendi uma coisa, é que a verdade sempre encontra a luz do dia, não importa o quanto alguém tente mantê-la no escuro. Patrícia acompanha, alheia. Eu encaro meu copo d'água, contando os minutos. 20 mais, talvez 25. Aí posso me desculpar, dirigir de volta para DC e colocar 2 horas de estrada entre mim e esta mesa. Já planejo minha saída, o aperto de mão educado, o abraço rápido em Bradley, o obrigada pela noite em que não significa nada. Estou quase livre. Mas então Richard para no meio do caminho. Ele vinha caminhando devagar ao redor da mesa enquanto falava hábito antigo de tribunal, aproximando-se do banco do júri. E agora ele para bem ao lado da minha cadeira. Ele olha para mim. A sala percebe. Um por um. Cada cabeça se vira. Tenho que dizer, Richard fala baixinho, fiquei surpreso em te ver aqui. 6 palavras e o ar parece sair da sala. Patrícia ri rápido demais, alto demais. Ah, Amélia é minha filha. Claro que ela estaria aqui. Richard não olha para Patrícia. Ele olha para mim, só para mim. E a expressão dele não é exatamente surpresa. É o olhar que já vi na bancada quando o depoimento de uma testemunha não bate com as provas, aquele olhar paciente e calculado que diz, vou te dar uma chance de explicar isso. Quem exatamente você é para eles? Ele pergunta, sem grosseria, quase gentil. Porque ele sabe quem eu sou. Ele deixa a frase suspensa. O silêncio é absoluto. Ninguém mastiga. Ninguém respira. Os olhos de Nora saltam entre mim e seu pai. O copo de vinho de Bradley fica congelado no caminho para os lábios. Dennis olha para cima do prato pela primeira vez à noite. O sorriso de Patrícia ainda está no rosto, mas já começa a rachar nas bordas. Uma máscara de porcelana com uma fissura fina descendo bem no meio. Richard, ela diz cuidadosamente, acho que você deve estar confundindo Amélia com outra pessoa. Não estou, ele responde, voz gentil mas definitiva, a voz de um homem que sustenta objeções por profissão. Lembro de cada advogado que já argumentou na minha bancada, e Amélia Tovsen argumentou 2 casos no meu tribunal. Ela venceu ambos. A fissura se abre de vez. A mão de Margarete vai à boca. Nora se vira para mim, olhos arregalados. O copo de Bradley finalmente bate na mesa com um estalo. Dennis fecha os olhos. E Patrícia, minha mãe, a mulher que construiu toda uma noite em torno da premissa de que eu não sou ninguém, encara Richard Calavai como se o chão tivesse acabado de se abrir sob seus pés. O juiz se volta para mim. Advogada, ele diz, quer esclarecer? Todos os olhares da sala se voltam para mim. Eu não quero isso.
Quero estar no meu carro dirigindo para leste na I-66, janelas abertas, esse jantar encolhendo no retrovisor. Não vim aqui para causar cena. Vim por Bradley. Mas Richard Calavai acabou de me fazer uma pergunta direta. E eu disse à minha mãe a única coisa com a qual não iria ceder: não vou mentir se alguém me perguntar diretamente. É verdade, digo, voz firme, sem elevar o tom. Sou advogada de litígios na Whitfield e King, prática federal. Tive o privilégio de argumentar 2 casos no tribunal do juiz Calavai. A cabeça de Nora se volta rapidamente para Patrícia. Espere, você é advogada? A voz de Patrícia sai fina, esticada. Richard, tenho certeza de que existem muitas Amélia Tovsensens. O tom de Richard carrega 30 anos de autoridade judicial. Não existem muitas Amélia Tovsensens que venceram um caso de direitos civis no Distrito Leste há 5 meses. Aquela sustentação oral foi uma das melhores que já ouvi de qualquer advogado nesta década. Apertei a mão dela no corredor depois. Silêncio. Então Margarete, discretamente. Você disse que ela fazia trabalho de escritório. Patrícia não responde. A boca dela se abre, depois se fecha. Os olhos vidrados não estão cheios de lágrimas, mas com aquele olhar desesperado de alguém encurralado, assistindo a própria construção desmoronar em tempo real. O rosto de Bradley está pálido como giz. Ele me encara como se eu o tivesse traído. Não, Patrícia, eu. Porque no mundo dele, manter a história viva é lealdade, e contar a verdade é traição. Não vim aqui para causar cena, digo, e digo sério. Vim celebrar seu noivado, Brad. O pai da noiva da sua mãe me reconheceu. Foi só isso que aconteceu. Dennis, no final da mesa, sussurra, ela está dizendo a verdade. Ninguém olha para ele. Ninguém jamais olha. Margarete Calavai coloca o guardanapo na mesa e entrelaça as mãos. Quando fala, sua voz é calma, medida e absolutamente implacável. Patrícia, você nos disse que sua filha trabalha com administração de escritório. Patrícia agarra a borda da mesa. Não queria que Amélia se sentisse pressionada a falar sobre a carreira dela. Ela é muito reservada. Isso não é a mesma coisa que mentir sobre isso. A voz de Nora é baixa, mas firme. Ela olha para Patrícia como se estivesse vendo alguém pela primeira vez, não a imagem, mas a engrenagem por trás dela. Bradley intervém. Olha, podemos voltar ao jantar? Isso não é sobre a Amélia. Margarete se vira lentamente para ele. Na verdade, Bradley, parece que muito do que aconteceu esta noite foi sobre criar uma imagem específica. As palavras caem como pedras em água parada. Ondas. 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 Patrícia se volta para as lágrimas. Já vi isso antes. A forma como ela consegue passar do controle ao colapso, de comandante à vítima, em apenas uma respiração. O queixo dela treme, a voz falha. Eu só queria que esta noite fosse perfeita para meu filho. É errado querer o melhor para ele? Margarete não pisca. Ninguém está questionando seu amor pelo seu filho, Patrícia. Estamos questionando porque você sentiu a necessidade de diminuir sua filha para expressá-lo. Richard volta a se sentar. Pega o garfo. Calmo. Feito. Ele apresentou os fatos e se retirou da condução, deixando a evidência falar por si mesma. Ele cruza olhares comigo do outro lado da mesa e me dá um leve aceno. Não é congratulação. Não é triunfo. É o aceno que você dá a alguém quando o registro foi corrigido e você confia que a verdade fará o resto. Bradley empurra a cadeira para trás e se vira para mim. Por que você não podia ficar quieta por uma noite, Amélia? Uma noite. Só isso que eu pedi. Eu olho para meu irmão mais novo, o garoto a quem ensinei a andar de bicicleta, o garoto que eu interrogava com palavras de soletração na noite antes de cada prova. O garoto que está na sala de jantar da nossa mãe, furioso comigo por dizer a verdade quando perguntado. Brad, fiquei quieta a noite toda. Sentei onde a mamãe mandou. Disse o que a mamãe mandou dizer. O juiz Calavai me fez uma pergunta direta. Eu respondi honestamente. Você poderia ter apenas dito que trabalha em um escritório. Nora intervém, suave, mas firme. Bradley, você está pedindo para sua irmã mentir?
Ele para, abre a boca, fecha. Porque se você está, preciso entender uma coisa, continua Nora. Você sabia que sua mãe mentiu sobre a Amélia? A mesa fica em silêncio. Até Patrícia para de chorar. Bradley engole em seco. É só o jeito que a mamãe é. Ela não quis dizer nada com isso. Nora o encara. Eu vejo algo mudar nos olhos dela. Não raiva, ainda não. Mas o primeiro tremor de um terremoto que ainda não chegou à superfície. Patrícia, sentindo o chão tremer, estende a mão para Nora. Querida, eu te adoro. Foi só um mal-entendido pequeno. Patrícia. A voz de Margarete é como uma porta se fechando. Deixe seu filho responder à pergunta. Bradley olha para Nora, depois para Patrícia, depois para mim. Ele procura o roteiro. Aquele que Patrícia sempre escreve, que lhe diz exatamente o que dizer para que tudo volte a correr bem. Mas não existe roteiro para isso. Eu não achei que fosse grande coisa, diz ele finalmente. Nora retira a mão da mesa. A voz de Nora agora é cuidadosa. A voz de quem está juntando peças e não gosta da imagem que se forma. Bradley, se sua mãe mentiu sobre a carreira da Amélia, e a sua? O ar na sala se aperta. A minha? A voz de Bradley sobe um tom. Eu te disse. Sua mãe te apresentou como diretor regional de vendas. Nora pronuncia cada palavra com clareza. Esse é seu cargo real? Patrícia avança. Ele está prestes a ser promovido. É praticamente oficial. Richard levanta uma mão. Não com força, apenas o suficiente. A voz de um homem que silenciou salas muito mais barulhentas. Deixe Bradley responder. Bradley encara a toalha. Uma veia pulsa na têmpora. Toda a sala, sua mãe, seu pai, sua irmã, sua noiva, os pais dela esperando por uma simples verdade. Associado de vendas, ele diz, quase em sussurro. O silêncio que segue é diferente dos outros. O primeiro silêncio era choque. Este é mais pesado. É o som de uma fundação rachando. Nora fecha os olhos, abre-os e se levanta. Não bate a cadeira, não levanta a voz. Coloca o guardanapo na mesa com a precisão de quem sabe que a forma como você sai de um lugar importa. Acho que preciso de ar, diz ela. Bradley estende a mão para ela. Não. Uma palavra. Silenciosa. Final. Ela caminha até a porta da frente. Margarete se levanta, aperta o ombro de Richard e segue a filha. Eu fico no meu canto, assistindo ao desastre, e sinto algo que não esperava, não satisfação, não vingança, mas dor. Porque isso nunca foi sobre eu estar certa. Isso foi sobre minha mãe estar tão assustada com a verdade que ela construiu um castelo inteiro de mentiras. E naquela noite, um juiz fez uma pergunta simples, e tudo desmoronou. Patrícia se levanta. As lágrimas escorrem livremente agora, misturando-se com a encenação. Impossível separar. Eu fiz isso pelo Bradley. A voz dela falha. Tudo que eu fiz foi por essa família. Queria que mostrássemos o nosso melhor. Queria que Richard e Margarete vissem que somos pessoas boas, que somos suficientes. Ela aponta para mim. A mão treme. E você sempre tem que estragar tudo. Sempre tem que ser o centro das atenções. Até hoje à noite, mesmo quando eu implorei. Minha voz é calma, firme, a mesma que uso nos tribunais quando os advogados adversários gritam. Eu não estraguei nada. Sentei onde você me disse para sentar. Falei o que você me disse para falar. Fui apresentada como funcionária de escritório e não corrigi. O juiz Calava me reconheceu porque estive na corte dele 5 meses atrás e fiz meu trabalho. Isso não foi algo que eu fiz com você. Foi algo que aconteceu. Mas você poderia ter o quê? Mentido para um juiz federal sobre minha identidade na frente dele. Ela não tem resposta. A lógica é irrefutável, e ela sabe disso. Dennis se levanta. Todos olham para ele, talvez pela primeira vez na noite. A voz dele soa enferrujada de tanto tempo sem uso. Patrícia, talvez devêssemos apenas ficar quietos.
Ele se senta novamente, dobra o guardanapo, desaparece mais uma vez. Richard não se move. Ele permanece sentado, mãos cruzadas, observando com a paciência e impassibilidade de um homem que já viu pessoas desmoronarem em tribunais por 3 décadas. Ele não intervém. As provas foram apresentadas. Os depoimentos foram dados. O veredito se escreve sozinho. Olho para minha mãe e vejo, por trás da fúria, por trás das lágrimas, puro medo. Puro e concentrado. Ela não está com raiva de mim. Ela está aterrorizada de ser conhecida. Margarete volta da varanda sozinha. Nora está lá fora. O som da porta de um carro se abrindo atravessa a tela. Margarete caminha até a mesa. Não se senta. Fica de pé, mãos apoiadas no encosto da cadeira, e se dirige a Patrícia com a autoridade calma de uma mulher que passou 40 anos casada com um juiz federal e sabe exatamente como separar fato de encenação. Patrícia, quero ter certeza de que entendi. Você nos disse que sua filha trabalha com administração de escritório. Na realidade, ela é advogada de litígios federais em um escritório de destaque em DC. Você nos disse que seu filho é diretor regional de vendas. Na realidade, ele é associado de vendas. E você instruiu sua filha a permanecer em silêncio sobre a própria carreira em um jantar especificamente organizado para apresentar nossas famílias umas às outras. Patrícia abre a boca. Nada sai. Há mais alguma coisa? Margarete continua, como se ainda houvesse algo que precisássemos saber. A pergunta paira pesada no ar. Final. Patrícia balança a cabeça, num gesto pequeno, derrotado. Richard se levanta, abotoa o paletó. Foi uma noite e tanto, diz. Sem malícia, sem sarcasmo, apenas a precisão cansada de quem já ouviu demais. Obrigado pelo jantar, Patrícia. Denis. Ele estende a mão para Denis. Denis aperta, olhando para baixo. Então Richard se volta para mim. Atravessa a sala de jantar, para em frente à minha cadeira de canto e estende a mão. Advogada Tovsen, foi bom vê-la. Eu me levanto e aperto a mão dele. Obrigada, juiz Calavai. Devemos buscar a Nora, diz Margarete. Eles caminham até a porta. Nora já está no banco de trás do carro, olhando fixamente à frente. Bradley permanece parado no meio da sala de jantar. Olha para as cadeiras vazias, os pratos inacabados, as flores que ainda exalam perfume caro, e para a noite que sua mãe construiu, agora espalhada sobre a toalha branca de linho. Eu me levanto, dobro meu guardanapo e o coloco ao lado do prato com cuidado, porque a forma como você deixa um ambiente importa. Olho para Patrícia. Ela está sentada à cabeceira, maquiagem impecável, mãos apoiadas no linho como se tentasse segurar a superfície do mundo. Mãe. Minha voz não treme. Eu te amo. Sempre te amei. Mas esta é a última vez que sento à mesa tendo que fingir ser outra pessoa. Ela se encolhe, como se eu a tivesse atingido. Mas eu não levantei a voz. Não levantei a mão. Apenas falei a verdade. Não tenho vergonha de quem eu sou. Continuo. Não terei vergonha. E não irei a nenhum encontro onde precisem que eu me faça menor para que outro pareça maior. Isso não é amor. Isso é controle. E eu não vou mais participar disso. Viro-me para Bradley. Ele está de pé ao lado da cadeira, braços caídos, perdido. Brad, parabéns pelo noivado. Falo sério. Espero que você e Nora consigam resolver as coisas. Mas se quiser que eu faça parte da sua vida, você precisa me chamar. Sozinho. Não através da mãe. Não nos termos dela. Nos seus. Ele não responde. O maxilar se move, mas nenhum som sai. Viro-me para os Calavais, que estão próximos da porta da frente. Richard. Margarete. Peço desculpas pela confusão hoje à noite. Foi realmente maravilhoso vê-los. Margarete estende a mão e aperta meu braço. Não precisa se desculpar, Amélia. Richard acena. Se cuide, advogada. Pego meu blazer no armário do corredor, o azul marinho que escolhi esta manhã sem saber por quê. Agora eu sei.
Saio pela porta da frente. Ela se fecha suavemente atrás de mim. Sem bater, apenas o som silencioso e certo de quem sai nos próprios termos. Dou 3 passos pela varanda quando percebo algo. Ou melhor, percebo a ausência. Nenhum passo atrás de mim. Ninguém chamando meu nome. A luz da varanda projeta minha sombra longa pelo caminho. E sou a única sombra ali. Dentro do carro, eu imagino a cena que estou deixando para trás. O salmão meio comido esfriando nos pratos de porcelana fina. O vaso de cristal com suas flores caras. Patrícia sozinha à cabeceira de uma mesa posta para 8 pessoas. A máscara de maquiagem desenhando linhas escuras pelas bochechas. Ouço vozes pela janela, abafadas, mas distintas. A porta do carro de Nora se fecha. A voz de Bradley: Nora, me deixe explicar, por favor. A voz de Nora, medida e definitiva: Bradley, você ficou sentado ali a noite toda e deixou sua mãe mentir. Sobre sua irmã. Sobre você. Eu preciso de um tempo. Um motor liga. Os faróis varrem o gramado. Quando o carro dos Calavas sai da garagem, Nora está no banco de trás. Ela não acena. Bradley fica parado na varanda atrás de mim. Eu o escuto, mas não me viro. Caminho até meu carro, chaves já na mão. Amélia. A voz dele falha. Você sabe o que acabou de fazer, né? Abro a porta do carro e me viro para encará-lo. Meu irmão mais novo, parado sob a luz da varanda, de calça caque e camisa polo, parecendo menor do que nunca ouvi. Eu respondi a uma pergunta. Honestamente, Brad, só isso que eu fiz. Ele volta para dentro. A porta de tela bate. Sento-me no banco do motorista, chave na ignição, mãos no volante em 10 e 2. Meu reflexo me encara no para-brisa escuro, composto, quieto, firme. O motor ronca e eu saio da garagem. Pela primeira vez em 34 anos, não estou indo embora me sentindo pequena. Acabei de sair da casa da minha mãe pela primeira vez de cabeça erguida. Mas a história não termina aí, porque nos dias seguintes é que as consequências reais aparecem. Antes de contar o que aconteceu, se você conhece alguém que precisa ouvir esta história hoje, compartilhe com essa pessoa. E se você já precisou se afastar de uma mesa onde não podia ser você mesmo, digite "Eu também saía" nos comentários. Agora, deixe-me contar o que aconteceu quando olhei meu telefone na manhã seguinte. A estrada está vazia a esta hora. Só eu, as linhas brancas e 2 horas de escuridão da Virgínia à frente. Minhas mãos tremem no volante. Não de medo, mas de adrenalina, aquele tipo que só chega depois de você ter estado calma por tanto tempo que seu corpo esqueceu que deveria tremer. Não ligo o rádio. Não ligo para ninguém. Apenas dirijo. Passo pelas fazendas de cavalos, pelos shoppings, pela saída onde sempre penso em dar meia volta. E hoje à noite, nem olho para ela. Em algum ponto perto de Manassas, as lágrimas vêm. Não do tipo dramático, apenas um vazamento silencioso que embaça a estrada por alguns segundos até eu piscar e enxergar novamente. Não choro porque eles me machucaram. Choro porque, hoje à noite, finalmente parei de fingir que não machuca. Penso no jantar que eu queria. Uma noite normal, um prato de comida, um copo de vinho e uma conversa onde alguém pergunta sobre a minha vida e realmente escuta. Penso em sentar ao lado do meu irmão, brindar, dizer parabéns e realmente sentir isso. Penso na minha mãe me apresentando, só uma vez, apenas uma vez, de um jeito que não fosse uma nota de rodapé. Mas esse jantar não existe. Nunca existiu, porque Patrícia não estava recebendo um jantar em família naquela noite. Ela estava encenando uma performance, e eu fui escalada como figurante na própria história da minha família. Chego ao meu condomínio em Arlington alguns minutos depois das 11. Desligo o motor, sento no estacionamento escuro e respiro. Meu telefone está no banco do passageiro. Não olhei para ele desde Redmond. A tela brilha com notificações, 14 mensagens não lidas. Pego o aparelho, encaro o número. 14, coloco virado para baixo e vou para dentro. As mensagens podem esperar até de manhã. Hoje à noite, vou dormir em um quarto onde ninguém precisa que eu fique quieta. Sábado de manhã, café, luz do sol entrando pela janela da cozinha.
Sento no balcão e abro o telefone. Patrícia, 3 mensagens. A primeira às 21h47, você estragou tudo hoje à noite. A segunda, 22h22, Nora não vai atender às ligações do Bradley. A terceira, 23h08, espero que esteja feliz. Leio tudo 2 vezes. Deixo o telefone de lado, pego meu café. Bradley, 4 mensagens, muito obrigado, Amélia. Nora quer conversar. Ela está chateada. Mamãe está devastada. Não parou de chorar. E a última, enviada à meia-noite, você poderia ter ficado quieta. Fico olhando para essa última mensagem por um longo tempo. Você poderia ter ficado quieta. O lema da família, o credo dos Towns, fique quieta. Fique pequena. Fique fora do caminho. O preço de pertencer é desaparecer. E o preço de aparecer é ouvir que você ocupou espaço demais. Denis. Uma mensagem às 6h14. Meu pai acorda ao amanhecer digitando o que não conseguiu dizer em 34 anos de silêncio. Desculpe, Amélia. 3 palavras a mais do que ele me deu em uma década. Depois, um número que não reconheço. Código 804, Richmond. Amélia, aqui é a Nora. Sinto muito pelo que aconteceu ontem à noite. Eu não tinha ideia. Você toparia tomar um café essa semana? Gostaria muito de conversar. E mais uma de um número que Margarete Calava deixou com Nora para me passar. Querida Amélia, sua postura ontem à noite foi notável. Richard e eu ficaríamos felizes em recebê-la para jantar algum dia. Somente você. Com carinho, Margarete. Coloco o telefone de lado, sento na minha cozinha silenciosa, sol iluminando o balcão, café esfriando nas mãos, 14 mensagens, o caos de 2 famílias, e em algum lugar nos destroços, 2 mulheres que mal conheço me enxergaram em uma noite mais claramente do que minha própria mãe em 34 anos. Terça-feira à tarde, um café em Georgetown. Paredes de tijolo, vigas expostas, o chiado de uma máquina de expresso. Nora já está em uma mesa de canto quando chego. Seus olhos estão avermelhados. Ela não tem dormido. Obrigada por me encontrar, diz ela. Claro. Ela envolve as 2 mãos em volta da xícara como se estivesse se aquecendo, mesmo sendo junho. Preciso te contar uma coisa, e preciso que você ouça de mim. Eu espero. Sua mãe contou aos meus pais, meses antes do jantar, que você não era próxima da família. Ela pausa, escolhe as palavras com cuidado. Ela insinuou que você tinha problemas pessoais. Nunca usou a palavra instável, mas chegou tão perto que meu pai ficou com a impressão de que você era alguém com quem deveria ter cuidado. As palavras caem silenciosas. Eu as absorvo. É por isso que meu pai ficou tão surpreso ao te ver na mesa. Nora continua. Ele esperava alguém frágil. Em vez disso, viu alguém a quem ele pessoalmente elogiou no próprio tribunal. Assinto devagar. Eu não sabia que ela disse isso. Supus. Nora olha para o café. E tem mais. Bradley sabia de tudo. O cargo, o que ela contou aos meus pais sobre você. Ele admitiu depois que você saiu. Ele disse, a voz dela se aperta. É assim que a mamãe é. A frase mais perigosa de qualquer família. É assim que eles são. A permissão universal para comportamentos terríveis assinada em nome do amor. Nora, espero que você não ache que alguma coisa disso é culpa sua. Ela balança a cabeça. Não, mas estou reavaliando muita coisa. Ela me olha. Como você separa o homem da mãe dele? Mantenha o olhar. Essa é a pergunta, não é? Nora coloca a xícara na mesa. Amélia, seja sincera comigo. O Bradley é uma boa pessoa, não a versão que a mãe dele vende, mas o verdadeiro? Reclino-me para trás. Essa é a pergunta que eu estava esperando. A que vive no espaço entre lealdade e verdade. Fui treinada para responder perguntas difíceis, mas essa cai diferente quando a testemunha é uma mesa de café e o júri é a noiva do seu irmão. Tomo meu tempo. Brad não é cruel, digo. Ele nunca foi cruel. Ele era uma criança doce.
Sempre me fazia cartões de aniversário com lápis de cera, principalmente dinossauros, porque sabia que eu gostava. Os olhos de Nora suavizam. Mas ele é passivo, continuo. Ele cresceu numa casa onde a mãe controlava a história. E aprendeu cedo que o papel mais fácil era o que ela escrevia para ele. O filho dourado, o agradável. Ele nunca precisou lutar por nada, porque Patrícia lutava por ele. E lutar significava mentir. E mentir significava que todo mundo ao redor precisava encolher. Pauso. Respiro. Ele não é uma pessoa má, Nora. Mas a passividade diante da mentira não é lealdade. É participação. E você merece alguém que escolha você, não alguém que deixe a mãe escolher por ele. Os olhos de Nora se enchem. Ela pisca forte. Obrigada por me contar a verdade. É a única coisa que sei fazer hoje em dia. Ela quase ri. Quase. Mais uma coisa. Sua mãe me ligou esta manhã. Disse, toda essa situação é culpa sua. Que você sempre foi ciumenta do Bradley. Eu sorriu, não com amargura, apenas com o sorriso cansado de quem já ouviu todas as versões da mesma mentira. Sim, digo, ela diria isso. Terminamos nosso café, ela me abraça na porta, firme, verdadeiro. Uma semana depois do jantar, domingo à noite, pego o telefone e disco para Patrícia. Ela atende na primeira chamada. Amélia, você está ligando para se desculpar. Não, mãe. Estou ligando para te dizer o que vai mudar. Silêncio. A televisão murmura ao fundo. Dennis provavelmente está na poltrona reclinável. A casa provavelmente está exatamente a mesma lareira, as mesmas 5 fotos do Bradley, a mesma única foto minha escondida atrás do vaso. Eu não vou participar de nenhum evento familiar onde me peçam para esconder quem eu sou. Digo, não vou atender ligações às 2 da manhã me mandando ficar calada. Não vou me apresentar como alguém que não sou para te deixar confortável. Você está me punindo. Eu estou me protegendo. São 2 coisas diferentes. Amélia, eu sou sua mãe. Eu sei e eu te amo. Sempre te amei. Mas eu amo quem eu sou mais do que a versão que você precisa que eu seja. E não posso continuar escolhendo o conforto de vocês em vez da minha própria existência. Ouço a respiração dela, irregular, lutando. Sempre vou atender o telefone quando você ligar, digo. Mas a conversa tem que ser real. Sem roteiro, sem papéis, sem fingir que sou menor do que sou para que o Bradley possa ser maior. Se você consegue fazer isso, então estou aqui. Se não consegue, ainda assim vou te amar, mãe. Mas vou te amar à distância. Ela chora. Eu choro também. Silenciosamente, do jeito que não faz som, mas que queima por dentro. Eu só queria que o Bradley tivesse uma vida boa, ela sussurra. Eu sei, mas não às custas da minha própria vida. Deixo o silêncio permanecer. Então, boa noite, mãe. Desligo, coloco o telefone virado para baixo, respiro. O quarto está silencioso, e pela primeira vez, o silêncio parece meu. Passam-se 3 meses. Acontece o seguinte. Nora adia o noivado. Não é um término, é uma pausa. Ela diz ao Bradley que precisa ver quem ele é sem o roteiro da mãe. Pede que ele comece terapia. Para surpresa dela e minha, ele concorda. Bradley me liga numa terça-feira de setembro. Primeira vez que ele liga sem que a Patrícia tenha pedido. A conversa é curta, estranha, cheia de longas pausas. Ele não se desculpa, mas diz, estou vendo alguém, uma terapeuta. Ela está me fazendo encarar coisas que eu não quero encarar. E então, eu não sabia que a mãe contou aos pais da Nora que você tinha problemas. Juro que eu não sabia dessa parte. E eu acredito nele nessa parte. Patrícia fica quieta. 6 semanas de nada. Sem ligações, sem mensagens, sem indiretas em grupo. Pela primeira vez na minha vida, o silêncio de Ridimont é voluntário e não é meu, é dela. Então, uma mensagem curta, sem pontuação, sem culpa, apenas, sinto sua falta. Eu respondo, eu também sinto sua falta, mas preciso que respeite o que pedi. Ela não responde. Ainda não.
Denis liga. Quase deixo o telefone cair quando vejo o nome dele na tela. Ele deve ter me ligado umas 5 vezes em 10 anos. A voz dele é rouca, incerta, como a de um homem falando uma língua que já conheceu, mas que agora quase esqueceu. Eu devia ter dito algo há muito tempo, ele diz naquele jantar e em todos os jantares antes dele. Pai, devia mesmo. Sinto muito, Amélia. Obrigada. Conversamos mais 4 minutos sobre nada, o tempo, as abelhas no quintal, um pássaro que não para de bater na janela da cozinha. É pequeno, mas é a primeira vez que ele me liga só para ouvir a minha voz. É um começo. Outubro. Meu telefone toca em uma tarde de sábado. No identificador, Margarete Calavai. Amélia, espero não estar pegando você em um momento ruim. De forma alguma. Richard e eu adoraríamos recebê-la para jantar no próximo fim de semana. Nada formal, apenas boa comida e boa companhia. Nora vai estar lá. Hesito. Margarete, não quero complicar as coisas para Nora e Bradley. Querida, este convite é para você. Não tem nada a ver com o Bradley. Eu aceito. E no sábado seguinte, dirijo 30 minutos até a casa dos Calavai em Mlan, um colonial acolhedor com uma varanda ampla e cozinha que cheira a alho assado e pão fresco. Sem cartões de lugar, sem roteiros, sem assentos marcados. Richard serve o vinho e pergunta sobre minha carga de processos. Margarete pergunta sobre meu apartamento, meu bairro, se já encontrei uma boa lavanderia. Nora me conta que Bradley está progredindo devagar na terapia, mas que ele está aparecendo. Ele me ligou na semana passada, digo, por conta própria. Nora sorri. Eu sei. Ele me contou. Comemos em uma mesa redonda. Sem lugar de honra, sem cantos. Margarete me passa a cesta de pão e diz algo tão simples que quase me desmonta. Amélia, nesta casa, você nunca precisa ser ninguém além de você mesma. Olho para o meu prato, piscando forte, respirando fundo. Já argumentei diante de juízes federais. Ganhei casos que mudaram vidas. Mantive a calma sob interrogatórios e em tribunais hostis, e atendi telefonemas às 2 da manhã projetados para me diminuir. Mas uma frase gentil à mesa, em um jantar onde não preciso desaparecer, é isso que me abre por dentro. Obrigada, digo. E sinto isso mais profundamente do que nunca senti ao dizer essas 2 palavras. Dirijo de volta da casa dos Calavai com os vidros abertos. O ar de outubro, frio e cortante, com cheiro de folhas caídas e fumaça de lenha. O rádio ligado, algo suave, algo em que não preciso pensar. Apenas deixo a estrada me levar. Por 34 anos, achei que família significava resistência. Achei que amor significava contorção, dobrar-se na forma que as pessoas ao redor precisavam. Mesmo que a forma fosse tão pequena que não dava para respirar. Achei que, se eu aparecesse tempo suficiente, se engolisse palavras suficientes, se fosse paciente, quieta e boa, eventualmente minha mãe veria quem eu realmente sou. Não a versão que ela precisava que eu fosse. Mas naquela noite, sentei em uma mesa diferente. Uma mesa onde ninguém me pediu para encolher. Onde ninguém mudou de assunto quando eu falava. Onde uma mulher que mal conheço me entregou uma cesta de pão e disse que eu era suficiente. E percebi que era isso que eu procurava o tempo todo. Não aplausos, não reconhecimento, não troféu ou discurso, apenas um lugar à mesa onde posso ser eu mesma sem pedir desculpas. Colocar um limite não é partir. Não é crueldade. Não é punição. É dizer, ainda estou aqui. Ainda estou presente, mas não vou mais desaparecer para que você fique confortável. A estrada zune sob mim. As luzes de Arlington brilham no horizonte. Meu telefone está silencioso no bolso, não porque ninguém se importa, mas porque as pessoas que se importam são as certas. Agora entro na garagem, desligo o motor, sento no silêncio. Mas, pela primeira vez, o silêncio não é ausência. Não é o silêncio de ser apagada, ignorada ou escondida atrás de um vaso na prateleira. Esse silêncio é descanso, e é meu. Uma terça-feira de novembro. Estou na minha mesa revisando transcrições de depoimentos quando meu telefone vibra. Olho para a tela, mãe. Fico olhando por 2 chamadas. 3. Meu polegar paira. Atendo.
Mãe. Uma pausa longa o suficiente para eu checar se a ligação caiu. Então a voz de Patrícia, menor do que jamais ouvi, sem o polimento ou a autoridade de sempre, como alguém que ensaiou uma frase por semanas e tem medo de errar. Quero ouvir sobre seu trabalho, ela diz. Se você quiser me contar. Fecho os olhos, reclino-me na cadeira, sinto o peso de cada pergunta sem resposta, cada conversa desviada, cada ligação de domingo em que ela mudava de assunto antes que eu pudesse terminar uma frase. Quer dizer isso mesmo? Pergunto. Estou tentando, Amélia. 4 palavras. Frágeis como vidro. Tudo bem, digo. Estou trabalhando em um novo caso. Discriminação no emprego. A audiência é em 2 semanas. É diante do mesmo juiz? O do jantar? Não, dessa vez é outro juiz. Oh, uma pausa. Está pronta? É uma pergunta tão pequena. Normal. Daquelas que mães fazem 1000 vezes sobre provas, entrevistas, primeiros encontros e audiências. E Patrícia está perguntando pela primeira vez na minha vida adulta. Estou chegando lá, digo. Certo. Tenho certeza que você vai se sair bem. Sem redirecionamento para o Bradley, sem mudança de assunto, sem nota de rodapé, apenas minha mãe do outro lado da linha ouvindo. Obrigada, mãe. Amélia. Sim, ainda não sei fazer isso, mas quero aprender. Pressiono a palma da mão nos olhos. Isso é suficiente por enquanto. Então, aqui está o que quero deixar para você, se você está sentado à mesa, qualquer mesa, jantares de feriado, brunches de domingo, grupos de família no WhatsApp, onde o preço para participar é se diminuir, quero que saiba que você não precisa pagar. A verdade não é vingança. A verdade é um alicerce. E se alguém na sua vida precisa que você minta sobre quem você é para se sentir confortável, isso não é amor. É controle. E no momento em que você parar de participar disso, vai descobrir rapidamente quem te ama de verdade e quem ama a versão que construiu de você. Eu não perdi minha mãe naquela noite à mesa. Eu perdi a performance. Perdi o papel que vinha desempenhando há 34 anos. A filha quieta, a irmã invisível, a mulher que dirige 2 horas só para sentar num canto e não dizer nada. E não sinto falta dela. Essa versão de mim mesma, não sinto falta nem um pouco. Meu cartão de visitas ainda está na minha mesa, Amélia Tovsin, associada, Whitfield e Kim LLP. Mas, pela primeira vez, não preciso que ninguém leia para saber quem eu sou. Eu sei quem sou. Sempre soube. Só foi preciso uma resposta honesta numa única mesa de jantar para que o resto do mundo descobrisse. Patrícia e eu conversamos com cuidado, devagar, como 2 pessoas aprendendo um idioma que nenhuma de nós jamais falou, a linguagem da verdade sem encenação. Não sei se ela vai chegar lá, mas ela perguntou. E isso já é alguma coisa. Limites não são muros, são portas, e eu tenho a chave. Obrigada por estarem aqui hoje à noite. Se essa história significou algo para você, preciso da sua ajuda. Clique em inscrever-se para eu saber que você está aí. E eu tenho uma pergunta: se você pudesse dizer uma frase para a pessoa que tentou te diminuir, qual seria? Escreva nos comentários. Eu leio cada uma delas. E se você quiser mais histórias assim, confira a descrição. Tem uma sobre uma mulher que a família não convidou para o casamento até que a noiva descobriu o motivo. Nos vemos lá.